Caros alunos, na aula de hoje iniciamos nosso capítulo 4, método de separação de variáveis e séries de Fourier. Nosso objetivo, basicamente, é apresentar o método de separação de variáveis. Para apresentar esse método, nós vamos aplicá-lo na resolução do problema unidimensional do calor. Nós iremos verificar que, ao aplicar o método de separação de variáveis na resolução deste problema, nós vamos ser conduzidos às chamadas séries de Fourier. Iremos, então, estabelecer as chamadas fórmulas de Euler-Fourier e discutiremos os casos da chamada série de Fourier seno e série de Fourier cosseno. No caso, a série de Fourier seno, aplicado no caso que eu tenho funções 2L periódicas ímpares. E as séries de Fourier cosseno para as funções 2L periódicas pares. Em seguida, nós vamos considerar as chamadas extensões periódicas. Ou seja, nós vamos considerar um problema em que eu tenho que representar uma determinada função definida no intervalo 0L. E para representar esta função, nós naturalmente teremos que construir as chamadas extensões periódicas. Iremos também falar na representação complexa. Esta representação complexa será importante para a obtenção da chamada representação integral de Fourier, que será visto nos últimos capítulos do curso. Por último, serão discutidos os problemas de convergência pontual, convergência uniforme e convergência na média. Ao tratar de convergência na média, iremos discutir a desigualdade de Bessel e a identidade de Parseval. Por último, iremos falar sobre a derivação e integração termo a termo das séries de Fourier. Para introduzir o método de separação de variáveis, vamos considerar então o seguinte problema unidimensional do calor. Determinar a distribuição de temperatura em uma haste, uma barra circular, de comprimento L, suficientemente delgada, portanto um fio, cuja superfície lateral está termicamente isolada e cujas extremidades são mantidas a temperatura zero, considerando que a temperatura inicial é definida pela função fx. Então, o nosso problema está representado aqui na figura 4.1. Então, estou considerando, então, uma haste circular, suficientemente delgada, portanto, fio, de comprimento L, cuja superfície lateral termicamente isolada, portanto, não há troca de calor através da superfície lateral, portanto, não existem fontes ou sorvedouros, e a temperatura nas extremidades x igual a zero e x igual a L, as temperaturas são nulas. E estou supondo que, inicialmente, nós tínhamos uma determinada distribuição inicial de temperatura definida por uma função fx. Conforme nós vimos lá no capítulo 1, nós temos aqui um problema de valor inicial e de contorno, definido então pelas equações o t igual a alfa 2 o xx, x entre 0 e L, t maior que zero, o de 0t igual a zero, ou seja, extremidade, a temperatura é nula, o de LT igual a zero, t maior que zero, ou seja, na outra extremidade também a temperatura é nula e a temperatura é mantida durante o tempo, e estamos supondo que inicialmente a nossa distribuição de temperatura definida por uma fx, definindo o intervalo 0L aberto. Lembramos, conforme discutimos no capítulo 1, que as nossas condições auxiliares, ou seja, condições de contorno, condição inicial, são definidas com intervalos abertos, para evitar problemas de compatibilidade. Caso eu queira trabalhar com intervalos fechados, então vou ter que estabelecer as chamadas condições de compatibilidade. Se eu fechar os intervalos, t maior ou igual que zero, x maior ou igual que zero fechado, eu teria que admitir que f de zero igual a zero e f de L também igual a zero. Ou seja, então, devemos impor condições de compatibilidade. Veremos que essas condições terão significado ao se discutir a existência da solução que será obtida através do método de separação de variáveis. De acordo com o método de separação de variáveis, nós vamos procurar a solução u de xt da forma x de x, t de t, ou seja, um produto
de uma função só de x, parte espacial, e uma função só de t, a parte temporal. Naturalmente, xt, ponto do meu domínio ômega, onde o ômega, o produto cartesiano 0L, zero infinito, conforme nós vimos no capítulo 1. Problema da haste finita. E nós desejamos obter solução não trivial. Bom, desde que u de xt deve ser a solução, então tem que satisfazer a equação diferencial. Então, de 1 e 5, ou seja, 1, a minha equação diferencial, e 5, a forma de solução que nós estamos assumindo, nós teremos então, derivando com respeito ao tempo, então vou obter x de x, t' de t, igual a alfa 2, derivando com respeito a x, duas vezes, x duas linhas de x, t de t. Posso reescrever essa equação na forma x duas linhas de x sobre x de x igual 1 sobre alfa 2, t' de t sobre t de t. Observemos o seguinte nessa equação. Meu lado esquerdo é uma função apenas de x. O meu lado direito, uma função apenas de t. E isso tem que ser verificado para todo ponto xt em ômega. Dessa forma, isso é possível se for igual a uma constante. Por comodidade, eu estou denotando como sendo menos lambda. Então, introduzindo essa constante, lambda, nós teremos então, a partir de 6, nós vamos obter então, dada a minha EDP, nós vamos então agora obter duas EDOs. Uma em x, x duas linhas mais lambda x igual a 0, x entre 0 e L. E uma em t, t' mais lambda 2 alfa 2t igual a 0, t maior que 0. Bom, além de satisfazer a equação diferencial, a nossa u de xt tem que satisfazer as condições de contorno. Então, vejamos a análise das condições de contorno. A primeira condição de contorno me diz que u de 0t igual a 0. Ou seja, x de 0, t de t igual a 0 para todo t maior que 0. Desde que nós queremos soluções não triviais, ou seja, nossa solução deve ser não trivial, a minha t de t não pode ser a função identicamente nula. Então, t de t não é identicamente nulo. Logo, a única possibilidade de satisfazer esta equação, x de 0 igual a 0. Da mesma forma, analisando a condição de contorno 3, u de lt igual a 0, teremos x de L, t de t igual a 0, para t maior que 0, dado que a minha solução tem que ser não trivial, t de t não identicamente nula, obteremos então x de L igual a 0. Reunindo então os resultados 7, 9, 10, nós teremos a equação diferencial x duas linhas mais lambda x igual a 0, x maior que 0, menor que L, com as condições de contorno x de 0 igual a 0, x de L igual a 0. Então, neste caso, nós temos uma EDO com condições de contorno. Ou seja, então nós temos o que nós chamamos de problema de valor de contorno. Um problema diferente do que vocês viram em MAT 32, que era um PVI, um problema de valor inicial. Esse problema de valor de contorno é denominado problema de Sturm-Liouville regular e será tratado com mais detalhes no capítulo 6. Eu apenas vou adiantar um resultado do capítulo 6. Lá no capítulo 6, veremos que o lambda ele tem que ser real. Observemos mais uma coisa. Se eu tomar a função x de x identicamente zero, para qualquer que seja lambda, ela satisfaz a equação diferencial e as condições de contorno. Na realidade, o que nós queremos são soluções não triviais. Portanto, as soluções não triviais irão restringir os possíveis valores de lambda. Então, o nosso problema consiste, então, em determinar soluções não triviais para este problema de valor de contorno. Bom, dado que lambda é real, vamos considerar três possibilidades. Primeira possibilidade, lambda igual a 0. Se lambda for 0, a nossa equação diferencial fica da forma x duas linhas igual a 0, cuja solução geral, x de x, C1x mais C2. C1 e C2, constantes de integração. Vamos determinar estas constantes a partir das condições de contorno. X de 0
igual a zero, portanto, C2 igual a zero. X de L igual a zero. Então, vou ficar com C1L igual a zero, naturalmente, C1 igual a zero. Portanto, C1 e C2 iguais a zero, de tal forma que x de x identicamente zero. Então, nós teremos solução trivial. Vejamos agora o segundo caso. Lambda menor que zero. Por simplicidade, eu vou escrever lambda igual a menos sigma2 com sigma maior que zero. Neste caso, a minha equação fica da forma x duas linhas menos sigma 2x igual a zero, cuja solução geral, C1 cosseno hiperbólico sigma x mais C2 seno hiperbólico sigma x. Novamente, C1 e C2 constantes de integração. Estas constantes vão ser determinadas a partir das condições de contorno. X de zero igual a zero, então vou obter C1 igual a zero. X de L igual a zero, iremos obter C2 igual a zero. Portanto, mais uma vez, obtemos solução trivial. Vejamos então a terceira possibilidade, nosso caso 3. Lambda maior do que zero. Neste caso, vou tomar lambda igual a sigma 2, mais uma vez com sigma maior que zero. A minha equação diferencial, então, assume a forma x duas linhas mais sigma 2x igual a zero, cuja solução geral, x de x, C1 cosseno sigma x, mais C2 seno sigma x. C1 e C2, constantes de integração. Nosso objetivo, então, é analisar as condições de contorno. Mais uma vez, na primeira condição de contorno, x de zero igual a zero, nós vamos obter diretamente C1 igual a zero. Consequentemente, x de x assume a forma C2 seno sigma x. Aplicando a segunda condição de contorno, x de L igual a zero, obtemos C2 seno sigma L igual a zero. Notamos o seguinte: se C2 for zero, terei apenas solução trivial. Portanto, para obter solução não trivial, meu C2 deve ser diferente de zero. Então, no caso da solução trivial, mais uma vez, C2 diferente de zero, o que conduz então à equação seno sigma L igual a zero. Portanto, sigma L tem que ser da forma Nπ, o que significa então que sigma N na forma Nπ sobre L, N, 1, 2, 3 e assim por diante. Os nossos autovalores, os lambda N, portanto, desde que lambda sigma 2, então lambda N vai ser da forma Nπ sobre L ao quadrado, N, 1, 2, 3. As funções associadas a cada lambda N vão ser as funções xn de x seno npx sobre L, N, 1, 2, 3 e assim por diante. São as nossas autofunções. Observem que eu estou representando as autofunções a menos de uma constante multiplicativa. Resultado que vocês viram lá em Mate 27. Uma vez tendo resolvido o problema de contorno e determinados possíveis valores de lambda para os quais nós teremos soluções não triviais, nós podemos agora analisar a equação em T. Então a equação em T fica da forma T' mais nπ alfa L ao quadrado T igual a zero, para T maior que zero, cuja solução geral, Tn de T, C exponencial de menos nπ alfa sobre L ao quadrado T. N, 1, 2, 3 e assim por diante. Desta forma, nós estabelecemos o que nós chamamos de soluções fundamentais. O n de xt exponencial menos nπ alfa sobre L ao quadrado T, seno npx sobre L, n, 1, 2, 3 e assim por diante. Observe que as minhas soluções fundamentais eu estou expressando a menos de constantes multiplicativas. Notamos que essas un de xt, pela própria construção, verificam a equação diferencial, basta derivar uma vez em t, duas vezes em x, vocês vão verificar que a equação diferencial é automaticamente satisfeita. Satisfaz a condição de contorno x de zero igual a zero, quando eu fizer x igual a zero, seno de zero é zero, e satisfaz a condição de contorno x de L igual a zero, uma vez que vamos ter, fizer x igual a L, seno de nπ. Portanto, essas
estas UN de xt, obtidas a partir do método de separação de variáveis, satisfazem a equação diferencial e as duas condições de contorno. Falta-nos analisar a condição inicial. A fim de analisar a condição inicial, condição 4, U de x0 igual a fx no intervalo 0L, nós vamos começar primeiro com alguns casos simples. Primeiro, suponhamos que fx seja da forma 3 seno 4πx sobre L. A solução é fácil de verificar, vai ser da forma U de xt, vai ser um múltiplo de 3 ou 4 de xt. Ou seja, portanto, 3 exponencial de menos 4π alfa sobre L ao quadrado t, seno 4πx sobre L. Então, a nossa solução é dada diretamente a partir de uma das soluções fundamentais, multiplicada por uma constante adequada, de forma que satisfaz a minha condição inicial. Segundo, vejamos agora uma segunda possibilidade. Segundo caso, fx, digamos que a minha condição inicial seja fx 3 seno 4πx sobre L mais 5 seno 6πx sobre L. É fácil verificar que a minha solução U de xt vai ser a combinação linear da U4 com a U6, ou seja, 3 U4 de xt mais 5 U6 de xt. De tal forma que a solução será dada explicitamente U de xt 3 exponencial menos 4π alfa sobre L ao quadrado t, seno 4πx sobre L, mais 5 exponencial menos 6π alfa sobre L quadrado t, seno 6πx sobre L. Ou seja, a minha solução é dada como uma combinação linear das soluções fundamentais, o 4 e o 6. Consideremos agora um caso um pouquinho mais geral, que a minha fx seja uma combinação linear, somatório n de 1 até m, bn seno nπx sobre L. Portanto, aplicando o princípio de superposição, que foi o que nós fizemos anteriormente, nós vamos obter então que a U de xt, somatório, n de 1 a infinito, bn, o n de xt. De tal forma que a minha solução, U de xt, vai ser dada explicitamente como combinação linear das soluções fundamentais, n de 1 até m, bn exponencial menos nπ alfa L quadrado t, seno nπx sobre L. Bom, e o caso geral? Se f for arbitrária. Se f for arbitrária, nós vamos estabelecer o que nós vamos chamar de princípio de superposição generalizado. E vamos construir o que nós vamos chamar, por enquanto, que nós usualmente chamamos, de solução formal. Ou seja, eu vou substituir, digamos, a minha combinação linear das soluções fundamentais por uma série infinita envolvendo as minhas soluções fundamentais, naturalmente. Então, a minha U de xt será dada pelo somatório n de 1 a infinito, bn exponencial menos nπ alfa sobre L quadrado t, seno nπx sobre L. Então, nós estamos assumindo que seja possível estender formalmente o princípio de superposição e sair de uma combinação linear finita para uma série infinita. E esta solução em série, essa solução formal, tem que satisfazer a condição inicial. Então, aplicando a condição inicial, nós vamos ter fx igual somatório n de 1 a infinito, bn seno nπx sobre L, x entre 0 e L. Então, vocês observem que nós somos levados a um problema de representar uma função fx segundo as autofunções do problema de Sturm-Liouville regular que nós analisamos anteriormente. Então, é o que nós chamamos de problema de representação. Esse problema ele foi formulado pela primeira vez pelo Fourier e deu origem às chamadas séries de Fourier,
que é o assunto que nós passaremos a estudar a partir da próxima aula.